Olá, tudo bem? Nessa aula de hoje, então, nós iremos discutir alguns aspectos relacionados à primeira fase do modernismo, primeiro momento modernista. Nesse sentido, nós vamos discutir aí o conceito de destruição e experimentação, né, elementos que estão ligados diretamente, né, a esse processo de implantação das ideias modernistas que se iniciaram com a Semana de Arte Moderna. E para isso nós vamos observar os três principais representantes, né, desse primeiro momento modernista: o poeta Oswald de Andrade, o poeta Manuel Bandeira e o poeta Mário de Andrade. Bom, esse primeiro momento modernista, né, que acaba aí sendo estipulado entre os anos de 1922 até os anos de 1930, conhecido também como a fase heróica, né, do modernismo, ele praticamente gira em torno de um conceito que é um conceito de destruição e experimentação. Então, o que seria isso? Essa destruição ela está vinculada principalmente à destruição de uma literatura, né, de uma cultura do passado. Então, ou seja, para você se sobrepor, de certo modo, aos padrões culturais vigentes, né, você precisa, de certo modo, fazer uma oposição a isso. E essa oposição vai vir aí a partir de uma destruição, né, de elementos que configuram essa tradição cultural. Nesse sentido, né, você vai ter muitos poetas, né, que vão utilizar da paródia, vão utilizar da ironia, né, vão fazer aí o uso da linguagem coloquial. Uma das propostas desse modernismo do primeiro momento é conferir a essa linguagem coloquial estatuto, né, de linguagem literária, para que se possa ter então aí a possibilidade de falar, né, de levar essa arte, essa literatura ao maior número possível de pessoas. Uma das propostas, então, é a questão da liberdade de expressão. O artista ele precisa ter uma liberdade de criação, né? Nesse sentido, os poetas, por exemplo, vão utilizar o que nós chamamos aí de verso livre, né? Para romper com aquele padrão métrico, aquele rigor formal que era estabelecido pela literatura parnasiana, por exemplo, né? Uma forma de se opor a essa tradição literária que os modernistas estão combatendo, né? E nesse sentido, então, o verso ele vai ser livre, ele vai assumir um tom mais prosaico, ele vai ter uma linguagem que é uma linguagem mais informal e principalmente incorporando elementos que são elementos do cotidiano desse poeta, ou seja, o próprio cotidiano, a matéria que circunda o poeta poderá servir então de matéria temática para a construção da poesia. Então, isso são alguns aspectos que circundam, né, esse tipo de poesia desse primeiro momento modernista. Além disso, há uma característica fundamental dentro da estrutura desse primeiro momento, que é uma revisitação histórica, né, ao passado, uma revisitação à tradição, à cultura brasileira, com o intuito de você pensar o que é a cultura brasileira, qual é a cultura do povo brasileiro, né? E nesse sentido, essa busca pela cultura do povo brasileiro vai se respaldar a partir aí da construção, já num outro momento, de certos aspectos identitários e também a construção de uma certa alteridade, na medida em que o povo brasileiro ele é formado por três etnias, né? A etnia, a presença aí dos portugueses, depois aí o contexto indígena sendo dominado por esses portugueses, depois a inserção do negro, do africano. Isso vai fazer então com que você tenha uma reflexão nessa perspectiva do modernismo, de se pensar qual é a cultura do povo brasileiro. Busca-se aí uma espécie de síntese desse elemento cultural, uma síntese dessa cultura brasileira, uma síntese do que seria então esses aspectos culturais. É como se você estivesse buscando aí uma espécie de identidade nacional, mas já não nos moldes, né, como foi observado antes
do romantismo. Aqui você já tem uma outra vertente, uma outra preocupação que aparece aí do ponto de vista cultural. E nesse sentido, alguns movimentos, né, dentro do modernismo da primeira fase, como a poesia pau-brasil, movimento antropofágico, que é um dos mais importantes, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, o verde-amarelo, o movimento anta, todos esses movimentos eles estão alinhados, então, com essa perspectiva do nacional, que ajuda a pensar aí o que é a cultura do povo brasileiro. Então, nesse aspecto, né, esse primeiro momento modernista vai apresentar essas características, esses elementos, e isso começa a ser, então, difundido na produção literária dos poetas. E aí nós vamos começar a observar agora esses principais poetas e pensar, por exemplo, como esses elementos eles vão sendo configurados dentro do quê? Dentro da sua produção literária. Oswald de Andrade acaba sendo um dos mais irreverentes poetas do modernismo, né? Veio de uma família abastada que acabou aí lhe proporcionando a possibilidade de viajar várias vezes, né, para a Europa, e é nesse momento em que ele toma contato, né, com o modernismo, com o movimento de vanguardas, já trazendo aí, né, no ano de 1912, por exemplo, uma cópia do Manifesto Futurista e difundindo essas ideias inicialmente entre alguns colegas, né? Ele acaba sendo aí também um dos principais idealizadores da semana de 22, né? E após a semana de 22, o Oswald de Andrade ele já começa a difundir as suas ideias, os seus pensamentos, publicar aí alguns poemas e alguns manifestos, sendo que o primeiro deles, o mais significativo nesse início, acaba sendo a poesia pau-brasil, né, que está ligado diretamente a esse processo, né, de revisitação histórica desse passado, dessa tradição cultural brasileira, na qual esses poemas que vão ser construídos dentro dessa perspectiva acabam aí retomando, né, certos procedimentos culturais, e a partir daí você consegue pensar alguns aspectos para a construção dessa nova cultura no Brasil. Isso depois vai aparecer principalmente na poesia pau-brasil, né, uma sequência de poemas no qual a gente percebe ali uma espécie de releitura, por exemplo, da carta do Pero Vaz de Caminha, que começa a entrar aí a ideia do poema pílula, do poema piada, a paródia, a ironia que vai se fazendo a essa tradição, a esse passado, e nesse sentido reconstruindo, né, numa nova perspectiva, para tentar consolidar, tentar criar algo novo, como era proposto então pelo movimento modernista. Uma das grandes obras também do Oswald de Andrade acaba sendo Memórias Sentimentais de João Miramar. É um romance, né, experimental, no qual ele vai escrever um conjunto de fragmentos, só que esses fragmentos eles têm um formato de cartão postal, então isso está ligado à questão do estilo telegráfico, daquela mensagem fragmentária, né, que era própria da vanguarda do cubismo, que acaba sendo incorporado dentro da literatura a partir da presença de frases curtas, recortes sem pontuação, ou a presença, né, das metonímias, né, que vão, de certo modo, dando um certo estilo fragmentário ao texto. Agora, a grande contribuição, né, da obra do Oswald de Andrade acaba justamente sendo a sistematização do manifesto antropófago. Né? Parece que o Oswald de Andrade, do ponto de vista do manifesto, ele acaba consolidando essas ideias do que vem a ser a antropofagia cultural. Né? A cultura brasileira ela é formada por uma cultura cuja vertente inicial é a presença do índio, mas depois você tem a inserção do europeu, do português, e logo em seguida a presença, então, do africano, né, o escravo que é trazido. E nesse sentido, então, é pensado que a nossa cultura ela é o resultado, né, dessas três etnias, né, uma espécie aí de alusão àquele ritual antropofágico que era
feito por algumas tribos, né, quando o colonizador chegou aqui, no qual assimilar a carne do inimigo era uma forma de assimilar aquilo que o inimigo ele tinha, por exemplo, de melhor, aquilo que se valorizava, né, no inimigo. Nesse sentido, então, o Oswald de Andrade acaba articulando a ideia de que a nossa cultura ela é uma cultura antropofágica, né? Ou seja, a nossa cultura ela acabou sintetizando o que havia de melhor em cada uma dessas etnias e isso, de certo modo, acaba marcando uma especificidade, uma singularidade do que seria a nossa identidade, então, a nossa identidade cultural. Então, ele acaba sendo um dos grandes pensadores desse conceito de antropofagia cultural e a sua obra vai ter uma relação muito próxima, né, dessas reflexões, vai ter uma ligação muito imbricada, né, com essas ideias que são sistematizadas a partir desse manifesto. Seu poema Erro de Português, nós temos uma reflexão importante, né, feita dentro desse aspecto de repensar, né, o passado, repensar a tradição de uma forma crítica. O poema, do ponto de vista formal, ele acaba se ajustando a essa ideia do poema pílula, né, um poema pequeno, um poema piada, né, vai ter um certo tom jocoso, uma certa ironia aqui muito refinada. E ele destaca, então, aqui o seguinte, né, que quando o português ele chegou, né, debaixo de uma bruta chuva, ele acabou vestindo o índio. Né? Quer dizer, quando o português chegou aqui, estava realmente chovendo? Não se tem certeza. Né? Então, essa ideia de você vestir o índio está ligada a uma espécie de imposição, né, cultural. Então, ou seja, o português ele chega, ele vê o índio nu e por uma questão cultural ele vai sobrepor a sua cultura, né, sobre a cultura do índio. Né? Então é a ideia relacionada ao aspecto de dominação, é o aspecto de imposição cultural que está ligado então aí a proposta, né, do processo civilizatório, essa proposta, né, do próprio sistema de colonização, se sobrepor, né, sobre as demais culturas. Nesse sentido, o eu lírico destaca aqui o que pena, né, uma espécie de lamentação. Né? E por que essa lamentação? Porque se fosse uma manhã de sol, pensando aqui na possibilidade de uma condição, né, esse índio ele teria despido o português. Então, aqui a ideia apresentada pelo Oswald seria mais ou menos a seguinte: se o português, ao chegar aqui no Brasil, tivesse aceito, né, a cultura desse índio, olha, os índios eles andam nus, então também vamos aqui ficar nus, vamos aceitar, né, essa forma cultural, provavelmente então o processo civilizatório ele seria de outra forma, né? Nós teríamos tomado aí um outro caminho dentro desse processo civilizatório. Nesse sentido, então, a poesia ela faz ao mesmo tempo uma brincadeira com essa história, né, do Brasil, mas ao mesmo tempo também acaba tendo um teor crítico, né, mostrando aí de que modo, né, acabou acontecendo esses rumos do nosso processo civilizatório e quais foram aí algumas consequências que acabam sendo criticadas, né, dentro desse pequeno poema. Já nesse outro poema do Oswald de Andrade, chamado Brasil, né, além da questão dessa revisitação desse processo histórico, né, você vai revisitá-lo de uma forma crítica, nós já podemos perceber aqui um início dessas reflexões sobre o que daria origem, então, ao conceito, né, de antropofagia cultural. Na primeira parte do poema, né, aparece aí o colonizador português, o Zé Pereira, que chega, né, de caravela, e ao chegar de caravela ele vai perguntar, né, para esse Guarani, esse índio da Mata Virgem, se ele é cristão. Né? Então aqui a diferença
cultural do ponto de vista religioso, o português perguntando se o índio é cristão nesse sentido, a ideia de levar a minha cultura, transpor a minha cultura para o outro, e esse índio responde não, né? Sou bravo, sou forte, sou filho da morte, uma alusão aqui, né, a um trecho do poema Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias, né? Então a relação intertextual, e aí esse índio encerra, né, a sua fala com um conjunto de termos aqui que vai tentar imitar esse falar, esse linguajar, né, indígena. Ao longe, né, uma onça resmungando e a onomatopeia aparece, eis que então é introduzido o negro, né, o negro zonzo, saído da fornalha, a referência à questão da cor escura, e esse negro, então, ele toma a palavra. Então, a inserção, né, do africano aqui. Então, num primeiro momento, o português, num segundo momento, a presença do índio, e agora a presença do negro, que são justamente as três etnias que formam, né, a nação brasileira. E ao tomar a palavra, esse negro, então, ele diz que sim, ele é cristão pela graça de Deus. Então aí você já percebe que esse negro, ele já passou por esse processo de aculturação. Então ele já perdeu traços da sua cultura, assimilando então os aspectos que são os aspectos religiosos, mas ao pronunciar algumas expressões, como canhê babá cum, né, é como se ele tivesse ainda essa marca, que é a marca da sua etnia, né, original. E aí, então, o poema fecha, né, com essa ideia do carnaval. Né, o carnaval é justamente uma festa, né, que tem a sua origem europeia, mas a proposta do carnaval é que você consiga eliminar essas diferenças. Né? No carnaval, o pobre ele pode se fingir, né, de rei, ele pode passar por rei, e o rei pode se passar por um plebeu. Você tem uma anulação, né, dessas diferenças dentro dessa festividade. Aqui, então, há uma sugestão de que esse processo de formação, ele acaba, de certo modo, bem, ele acaba em festa. É como se você tivesse, então, uma anulação dessas diferenças, mas aquilo que se perde acaba se preservando algo. Então aqui já é um ensaio desse elemento que vai dar então origem ao conceito de antropofagia, e isso, como nós já apresentamos, será uma das marcas, né, uma das nossas peculiaridades. A nossa singularidade cultural está justamente nesse processo de formação que veio a partir dessas três etnias. Já nesse poema chamado Hípica, nós podemos perceber aqui uma das características que o modernismo brasileiro acaba incorporando, que é a presença de certos elementos das vanguardas. Né? Então, as vanguardas elas surgem num primeiro momento dentro das manifestações das artes plásticas, mas depois essas características elas vão entrando na poesia. Então, aqui no caso, a gente poderia pensar, por exemplo, na presença da vanguarda do cubismo, né, pela questão da fragmentação. Essa fragmentação dentro do poema, ela vai sendo articulada a partir de um conjunto de versos que vão sendo justapostos, né? Como se você tivesse um conjunto de cenas. Essas cenas elas são apresentadas de forma fragmentadas, de formas isoladas, né? O poema ele acaba justamente tendo uma ausência da pontuação, porque você está pensando na ideia de um cavalo correndo dentro de uma hípica, então isso vai garantir uma certa velocidade. E todas essas cenas elas vão ser praticamente justapostas, como se fosse uma espécie de bricolagem, um elemento que está ligado a essa fragmentação, na qual você tem os elementos isolados, agrupados e formando, né, uma espécie de grande recorte, né? Você tem os saltos, que são os saltos desses cavalos da penha, os jockeys, né, que correm, esses jockeys de Higienópolis. De um lado, os magnatas, uma referência na elite, do outro lado, as meninas e a orquestra. Então, tudo sendo posto aqui de uma forma muito fragmentada,
você vai pegando cenas, né, recortando essas imagens e jogando isso dentro do texto, e aí depois de um outro lado o chá e uma sala, né, com um coquetel, com as comidas. Então todo esse conjunto sendo apresentado, ele não é apresentado de uma forma linear, uma forma fluida, com diversos conectivos, diversas conjunções e assim por diante. Você tem versos que vão sobrepondo essas cenas e esse conjunto todo forma então essa fragmentação, que é um modo como a poesia modernista acaba sistematizando então parte da incorporação de alguma dessas vanguardas. Aqui no caso, a gente poderia filiar diretamente esse poema a uma presença aí de um certo cubismo, né, da vanguarda do cubismo. Já em pronominais, nós temos aqui a reflexão, né, sobre a questão linguística. Né? Então, quando nós pegamos esse modernismo do primeiro momento, que vai, de certo modo, aí, propor que a língua coloquial ela possa ser usada dentro da literatura, acaba conferindo, né, à linguagem coloquial status de linguagem literária, a reflexão se dá, então, a partir dessa presença, né, de determinados elementos gramaticais que refletem essa oralidade dentro do quê? Dentro do texto poético. Né? Quando o Oswald coloca, então, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, né? Esse dê-me aqui, a construção gramatical feita aqui, então, a partir da ênclise, né? Ou seja, o pronome oblíquo, ele aparece depois do verbo, acaba sendo aí uma atenção, né, que se dá a uma regra gramatical que é utilizada dentro de alguns casos. Né? Então, aqui você está seguindo um recurso gramatical, uma regra gramatical que é estabelecida aí pelas gramáticas, pelas convenções, está inserido dentro desse aspecto formal. Então, ou seja, a literatura que segue esse padrão formal acaba trabalhando com essas regras, né, de uma forma correta, de uma forma muito bem elaborada. No entanto, quando ele inicia com essa adversativa, né, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, esse me dá um cigarro aqui, né, a utilização já da próclise, faz com que, então, você coloque aqui o pronome antes do verbo, e isso é um recurso da linguagem, então, da linguagem oral. Né? A oralidade acaba utilizando esses recursos, e nesse sentido é essa oralidade que vai ser incorporada dentro do texto literário e que, por sua vez, vai garantir aqui à linguagem coloquial o estatuto também de linguagem literária. Nesse sentido, parte das reflexões feitas pelo Oswald de Andrade em alguns dos seus poemas depois da semana de 22 acaba sendo organizado, sistematizado num pensamento maior, que é o Manifesto Antropófago, lançado, então, no ano de 1928. Né? A ideia, então, aqui apresentada por ele, é que só a antropofagia acaba nos unindo, né? Socialmente, economicamente e filosoficamente. Então, aqui aparece aquela ideia de que a nossa cultura ela é uma cultura antropofágica. Ela acaba absorvendo a cultura do outro e sendo assimilada de tal forma que, quando o artista devolve essa cultura assimilada, ela praticamente é uma outra cultura. Né? Um elemento que a gente vai observar na sequência aqui, a partir de algumas pinturas, né, da Tarsila do Amaral. O Abapuru, né, e a Antropofagia, dois quadros, né, duas telas feitas pela pintora Tarsila do Amaral, que foi casada durante um tempo com o Oswald de Andrade, acaba, de certo modo, se vinculando, né, a essas ideias gestadas pelo Oswald de Andrade. Né? O conteúdo aqui, ele relaciona-se, de certo modo, a essas ideias da antropofagia, né? Mas o interessante aqui é a gente observar como a arte brasileira ela acaba trabalhando com essa proposta
da antropofagia, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o Abapuru, nós vamos perceber que dentro da tela há uma presença de determinadas cores, né, que refletem, de certo modo, essa ideia do nacional, né? A presença do verde, a presença do azul, do amarelo. Isso também, de certo modo, se articula, né, com a tela antropofagia. Então, isso é uma marca, né, da nacionalidade, a utilização de determinadas cores que refletem, de certo modo, esse nosso instinto nacional, essa ideia de nacionalidade que vem a partir do verde, do amarelo, do azul e assim por diante. É como se fosse uma reprodução, né, das cores da bandeira brasileira. Agora, quando nós pegamos as formas utilizadas pela Tarsila do Amaral, a gente já percebe aí um certo vínculo com as vanguardas, né? Então, assim, o cubismo, ele tinha como ponto principal trabalhar com a noção de fragmentação. E para se utilizar dessa fragmentação, a pintura cubista, principalmente Picasso, vai usar formas geométricas. A gente percebe aqui na Tarsila também a utilização dessas formas geométricas. No entanto, as formas geométricas utilizadas aqui são formas geométricas mais arredondadas. Então, aqui já é uma particularidade da Tarsila do Amaral nesse processo de absorção, por exemplo, da vanguarda. No entanto, quando a gente observa também as personagens que estão inseridas dentro desses quadros, a gente vai perceber, a gente vai notar uma certa desproporção entre as partes, né? As cabeças são menores, as pernas, os braços são maiores, a questão do tronco, há uma certa articulação entre começar fino, terminar um pouco mais grosso e assim por diante. E essa desproporção, ela era uma desproporção muito comum dentro das pinturas do expressionismo. O expressionismo trabalha com essa vertente da desproporção para indicar um certo tom grotesco e assim por diante. No entanto, a gente percebe aqui que a Tarsila do Amaral ela vai usar essa desproporção, mas essa desproporção ela acaba se configurando de uma forma diferente da perspectiva expressionista. Nesse sentido, então, quando a artista ela pega essas vanguardas que vêm da Europa, ela vai centrar-se nessas ideias centrais e ela vai absorver então aquilo que ela tem de melhor, aquilo que interessa para a produção artística da Tarsila. E nesse sentido, ao fazer essa absorção, a própria arte produzida pela Tarsila do Amaral em Abapuru e Antropofagia vai indicar uma certa originalidade. Ela vai ser devolvida, mas ela vai ser devolvida a partir de uma perspectiva diferenciada, né? Então aí já mostra uma certa autonomia dessa artista e uma forma como ela acaba fazendo uma releitura, ela acaba fazendo uma reconstrução desses processos que foram absorvidos externamente, mas são devolvidos com elementos que refletem, então, esse nacional, refletem, então, esse aspecto interno. Então, isso é uma das grandes perspectivas da antropofagia, transformar aquilo que é externo em algo interno. E esse interno, por sua vez, vai ter uma vinculação com os elementos que vieram de fora, mas também vai garantir aí a sua originalidade. Bom, para fecharmos, então, essa parte relacionada à poesia do Oswald de Andrade, nós temos que trabalhar aqui com uma ideia também de que ele não fez apenas poemas vinculados, de certo modo, a um projeto estético do modernismo. Há também uma certa crítica em relação a essa noção de modernidade que aparece no Brasil. Então, assim, quando nós pensamos na perspectiva do modernismo que vai ser introduzida aí, ou pelo menos vai ser levada a sério de uma forma um pouco mais ampla, com um projeto que agregam outros escritores, outros intelectuais a partir da década de 20, essa necessidade, né, de se trabalhar com uma modernização da arte e da cultura no Brasil acaba entrando em contradição com o próprio progresso existente nesse espaço, né, que é a cidade de São Paulo, por exemplo.
porque a gente tem aqui, a partir da década de 20, um processo de urbanização um pouco mais intenso, uma industrialização que começa a surgir de uma forma mais intensa, mas ainda é algo muito incipiente, algo muito rudimentar. E isso acaba aparecendo dentro desse poema do Oswald de Andrade chamado Pobre Alimália, né? Então você tem de um lado a carroça, né? Essa carroça e esse cavalo acaba sendo um símbolo desse atraso, um símbolo desse elemento rural que ainda existe em São Paulo. E é essa carroça e esse cavalo que acabam atravacando o trilho por onde esse bonde da cidade acaba passando. Então é como se esse atraso, essa carroça, ela estivesse impedindo aí, de certo modo, o avanço desse progresso, né? Esse motorneiro, esse motorista acaba se impacientando, né? Porque ele estava levando esses advogados para os escritórios, e aí então ele acaba, junto com o condutor desse animal, tentando destravar, né, a passagem aí desse veículo. O animal dispara, então, nesse sentido, o condutor acaba trepando nessa boleia dessa carroça e fustigando esse animal. Então, esse poema do Oswald de Andrade, ele acaba sistematizando uma das grandes contradições desse início do modernismo aqui no Brasil. Há uma necessidade de se revigorar a arte, a cultura, a literatura no país. No entanto, do ponto de vista da modernidade, do processo de urbanização, do processo de industrialização, o nosso país ainda ele é um país muito agrário, ele é um país que ainda preserva esses elementos rurais, né? E isso indica, então, uma das grandes contradições desse período, a presença do rural e o elemento moderno, muitas vezes, tendo que conviver, de certo modo, no mesmo espaço. Então, nesse sentido, o Oswald também ele faz uma crítica, né, aos limites desse processo de modernização que nós temos, então, nesse início do século XX aqui no Brasil. Já Manuel Bandeira, ele acaba sendo aí um dos grandes poetas desse primeiro momento modernista. Começa inicialmente no ano de 1917 com a publicação de um livro chamado Cinza das Horas. É um livro que ainda guarda certos resquícios aí do parnasianismo e do simbolismo. No entanto, pouco tempo depois, ele vai incorporando as ideias modernistas, né, participando, por sua vez, da Semana de Arte Moderna com o poema Os Sapos, e aí depois toda a sua poética vai entrar, então, dentro desses aspectos que acabam sendo difundidos com o primeiro momento modernista. De certo modo, nós encontramos, né, no conjunto da sua obra, textos que apresentam fatos do cotidiano, a incorporação do cotidiano do poeta acaba servindo de matéria poética. Ele é também considerado, por sua vez, um dos grandes poetas líricos, né, desse momento modernista, e também incorpora, né, um certo humor, né, devido aí à sua condição de vida. Perdeu pai, mãe, família um pouco muito cedo, ele vai introjetando isso com um certo humor ácido dentro da sua poética. A temática da morte é muito comum em alguns poemas. Há também, né, a questão da tuberculose, que ele acabou contraindo aí logo no início da sua juventude. Então, aquela perspectiva de morrer é uma coisa que acaba interferindo em alguns poemas, mas logo depois ele acaba se curando, vai morrer, se não me engano, aí aos 82 anos de idade, teve uma vida longa, né, no qual toda essa produção poética acabou sendo reunida num livro que é o Estrela da Vida Inteira, e que acaba sendo a marca, né, desse conjunto de poemas do que seria a produção literária do Manuel Bandeira. Em seu poema Poética, né, a arte de se fazer versos, nós podemos fazer uma leitura desse poema do Bandeira como se fosse uma espécie de manifesto, né, do movimento modernista. Você tem aqui alguns procedimentos que vão sistematizando, né,
uma espécie de crítica sobre qual tipo de poesia, qual tipo de literatura os modernistas e principalmente o Bandeira, né, não pretende seguir mais. Quando o eu lírico sistematiza aqui que está farto desse lirismo comedido, do lirismo bem comportado, né, de um lirismo que parece um funcionário público, que tem que seguir regras, protocolos, né, a toda a sistematização de uma crítica em relação à poesia, por exemplo, do passado, uma poesia que tem que seguir o aspecto formal, tem que ter temas muito bem determinados, né? Precisa usar um vocabulário refinado, por isso que ele coloca que está farto desse lirismo, que tem que parar e verificar o significado de uma palavra dentro do dicionário para fazer a compreensão desse texto e principalmente abaixando aí, né, dentro dessa perspectiva da construção de um novo lirismo, abaixar esses puristas, né, as regras, as sintaxes, que são sintaxes de exceção. Então aqui a proposta do Bandeira é romper com um lirismo que é político, que seria, no caso aqui, a convenção estabelecida entre um grupo muito fechado, um lirismo que se coloca como doente, né, raquítico, sifilítico, e um lirismo que, de certo modo, não pronuncia um lirismo que não venha a ser um lirismo dentro de si mesmo. Né? Ele quer um lirismo livre, né? Que seria o lirismo dos bêbados, esse lirismo que vai buscar uma liberdade de criação. Então, a proposta desse poema é justamente sistematizar todo um conjunto, né, de anseios que os modernistas desse primeiro momento acabam lutando, né, ou trabalhando para conquistar. Ou seja, construir uma literatura vital, uma literatura que reflita as questões que são as questões pautadas dentro daquele momento, mas principalmente um lirismo que não precisa se vincular a regras, um lirismo que, de certo modo, vai se pautar pela ideia de liberdade, a liberdade de criação, então. Já nesse poema do Bandeira, nós temos como temática essa questão pessoal, né, que é o período em que ele, então, teve tuberculose. Então, ou seja, como o cotidiano do poeta, de certo modo, ele serve para a construção, então, desse fazer poético. Né? Pneumotórax é um procedimento que era feito no tratamento da tuberculose, né? Então você tem aqui os sintomas que são apresentados, a febre, a hemoptise, a dispneia, os suores que são noturnos, e aí a questão de que a vida inteira que poderia ter sido e que não foi, né? Aquele desejo de pensar que eu tenho uma vida pela frente, mas talvez a tuberculose, a morte, né, acabe impedindo, né, esse procedimento. O tosse, né, uma onomatopeia que vai sistematizando aqui o conceito da doença também, a ligação com a doença. E aí, então, entra um elemento prosaico, né? A mistura da poesia e da prosa que acaba sendo muito recorrente dentro de alguns poemas do Bandeira. Esse médico chega, né? Então, diga 33, 33, 33, 33 e o respire, né? Nessa ordem, a pontuação, então, ela faz uma suspensão dentro do texto, que pode ser uma representação tanto do ato de respirar, como aquele momento, né, de silêncio que se teria antes de receber, então, aí o diagnóstico, que vem de uma forma bem direta, né? O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo, o pulmão direito infiltrado. O eu lírico, então, pergunta se não há a possibilidade de fazer o tratamento, que é o pneumotórax, e aí entra um pouco esse humor ácido, né, do Bandeira, é como se não houvesse uma espécie de solução, o médico dizendo que não, que a única coisa a fazer é tocar um tango argentino, né, e dentro da perspectiva da construção do tango argentino, as temáticas do tango argentino é sempre uma temática trágica. Então, isso aqui acaba pontuando a ideia
de que essa situação pela qual ele está passando teria um resultado também aí, que é um resultado trágico. Então isso acaba configurando essa incorporação do cotidiano do poeta dentro da própria poesia, que é uma das grandes faces da poesia modernista desse primeiro momento, mas também aqui acaba sistematizando, né, a questão da possibilidade da morte, que é também uma das grandes temáticas, né, da poesia do Manuel Bandeira. Na poesia do Bandeira também nós podemos aí perceber determinados textos que trabalham com uma função crítica, né? Você pensar o extrato social a partir de alguns poemas do Bandeira também é possível. No poema tirado de uma notícia de jornal, você tem um exemplo aqui da mescla de dois gêneros, né? O poema, no caso, seria o texto literário, o texto que tem um sentido conotativo. Já a notícia de jornal se prende a uma certa realidade, e essa notícia de jornal, geralmente, ela tem uma estrutura, que é uma estrutura muito fixa, né? Quem, quando, como, onde, o porquê. Então, de certo modo, o Bandeira ele se apropria, né, desses elementos estruturais da notícia de jornal, e isso então acaba servindo como um elemento estruturante desse poema. No caso então, o personagem que aparece aqui, o João Gostoso, ele não é marcado, né, por um sobrenome. Então, ou seja, ele tem um nome, mas não há um sobrenome aqui. O Gostoso seria uma espécie de apelido, e um apelido de certo modo irônico, né? Porque ele é um carregador de feira livre, ele mora num barraco no Morro da Babilônia, né? Esse barraco não tem nem sequer uma numeração, indica então aí a marginalização desse personagem. Carregador de feira livre é um trabalho informal, era um trabalho feito por crianças, por exemplo, então esse sujeito ele tem um trabalho aí que era feito por crianças, então já pontua a informalidade, a marginalização desse sujeito, e que num determinado momento, então, ele resolve sair desse espaço marginalizado, que é o morro, e aí ele chega em uma noite no bar 20 de novembro, que era um bar que ficava na região da zona sul do Rio de Janeiro, uma região pautada principalmente aí pela elite, né? E nesse momento, então, esse João Gostoso, ele comete aí uma sequência de ações, né? Ele primeiro bebe, depois ele canta e depois ele dança. Então aqui o beber, o cantar e o dançar indicam determinadas ações feitas pelo João Gostoso, mas que de certo modo também pode sugerir um estado psicológico do personagem, né? Então, ou seja, por que ele está bebendo? Ele pode estar bebendo porque está feliz ou porque está triste, né? Por que ele canta? Talvez devido à bebida tenha desencadeado essa vontade de cantar, e cantar pode ser pelo fato de estar feliz ou pelo fato de estar triste, a mesma coisa com o dançar, uma sequência, uma gradação, né, desses fatos que podem ter origem aí na relação com a bebida, né? Só que também essa ideia dele sair desse espaço marginal e, de certo modo, ir para o bar, é como se ele estivesse fugindo dessa realidade, uma fuga dessa realidade. E aí, então, depois, esse personagem ele se atira na Lagoa Rodrigo de Freitas e acaba morrendo afogado. Nesse caso, então, a gente poderia pensar a morte como um acidente, né? Ele estava bêbado, caiu lá, se atirou na lagoa e, devido a isso, não sabia nadar e acabou acontecendo um acidente. Ou você pode pensar também na possibilidade de um suicídio, né? Eu tenho uma vida medíocre, eu tenho uma vida marginal, eu quero fugir dessa realidade, e aí, então, ele estaria, de certo modo, cometendo aí esse suicídio para se livrar de todos esses elementos angustiantes. O que é interessante a gente perceber dentro desse poema do Bandeira é que o personagem ele não tem sobrenome, mas a Lagoa Rodrigo de Freitas ela tem nome e sobrenome. E ela fica nessa região da zona sul do Rio de Janeiro, que é uma região elitizada. Seria mais ou menos como se o Bandeira estivesse sistematizando a seguinte crítica, né? Se esse personagem, por exemplo, tivesse morrido no Morro da Babilônia, provavelmente ninguém saberia, não teria virado notícia de jornal e assim por diante.
Mas pelo fato dele ter morrido na Lagoa de Rodrigues de Freitas, é como se ele tivesse uma espécie de momento, né? E aí, então, ele acaba se transformando nessa notícia de jornal, mas provavelmente no dia seguinte ninguém mais se lembraria dele. Então, assim, você tem um conjunto de elementos que vão sistematizando, pontuando essa ideia da marginalização do personagem, a questão do espaço aqui, você poderia pensar numa cidade oficial, numa cidade não oficial, a ideia do marginal ligado ao morro, a ideia do centro como um espaço privilegiado, e nesse sentido, então, nós teríamos dentro desse texto uma bela crítica feita pelo Manuel Bandeira. Por sua vez, Mário de Andrade ele é considerado aí por muitos críticos como se fosse uma espécie de papa do movimento modernista. Praticamente são as reflexões do Mário de Andrade que acaba, de certo modo, norteando alguns caminhos tomados pelos modernistas e depois muitos escritores que aparecem depois, né, dessa primeira fase, depois desse primeiro momento modernista, vão trocar correspondências com Mário de Andrade para justamente produzir os seus textos, difundir as suas ideias e até mesmo pensar num processo de prolongamento, né, de consolidação e até mesmo ampliação dessas ideias que foram apresentadas no primeiro momento modernista. A obra do Mário de Andrade acaba refletindo principalmente uma valorização da cultura brasileira pela qual ele tinha muito apreço. Né? Mário de Andrade era músico, estudava o folclore brasileiro, chegou a fazer algumas viagens pelo Brasil para captar cantigas, canções populares, perceber de que modo essa construção cultural ela era produzida, ela era realizada num país como o nosso, que é um país muito longo. E aí, então, a sua obra, né, vai acabar trabalhando com elementos ligados à poesia, à construção de determinados romances, à construção de contos, ensaios e principalmente a produção de determinadas cartas. Né? Alguns críticos costumam dizer que a grande obra do Mário de Andrade acabou sendo as cartas, né, que ele acabou enviando para diversos poetas, artistas, intelectuais da época. Essas cartas ficaram guardadas durante um tempo e depois foram organizadas, né, em alguns volumes que hoje é fácil de se encontrar. É como se você tivesse no conjunto dessas cartas do Mário de Andrade uma espécie de bastidores, né, do movimento modernista e das ideias, né, que são produzidas dentro desse período. Ele também é um escritor que, de certo modo, incorpora muitos elementos relacionados às vanguardas e a sua obra, por sua vez, acaba sendo uma espécie de consolidação, principalmente de algumas ideias apresentadas na primeira fase, no primeiro modernismo. No primeiro momento modernista, principalmente quando nós pensamos aqui o conceito de antropofagia, que vai ser sistematizado de uma forma muito clara dentro do seu principal livro, que é o Romance Macunaíma. Bom, nesse poema do Mário de Andrade, que faz parte aí do livro Paulisteia Desvairada, nós temos esse aspecto relacionado à forma como a cultura externa ela acaba trabalhando para o processo de formação desse elemento interno. Né? Tem aqui no título o trovador ele está ligado àquela ideia do poeta da Idade Média, né? O poeta trovador que vai produzir uma espécie de lirismo, né? Quer dizer, a construção que nós temos hoje do lirismo, essa questão de exaltar a mulher amada, essa questão sentimental, sentimento de saudade, praticamente é uma invenção do trovadorismo português. E, de certo modo, é esse trovadorismo português que vai ser uma das nossas marcas líricas também. Né? Quando o Mário coloca, né, sentimentos em míngua asperante dos homens das primeiras eras, né? Ou seja,
é essa tradição, é essa literatura, né, que veio desse passado e que também não pode ser, vamos dizer assim, recusada na sua totalidade, porque ela faz parte do nosso processo de formação. E aí eu preciso pensar essa tradição, essa formação de uma forma crítica, né? As primaveras de sarcasmos, intermitente no meu coração, arlequinal, é uma figura, né, popular dentro do carnaval, por exemplo, europeu, o arlequim, né, aquele bonequinho, aquele palhacinho composto, por exemplo, com uma roupa colorida, cheia de losangos, vai dando um pouco essa ideia da fragmentação, da junção de elementos que são elementos díspares, que é intermitente dentro desse sujeito, né? Às vezes, isso é um elemento doente, um frio, que vai cantando dentro da alma desse eu lírico um som redondo, né? Esse som redondo vai fazendo cantabona, cantabona dolom. É a lira, né, que vem desse trovador, mas aí nesse caso, então, é esse elemento, né, lírico que sai desse trovador, que acaba na poesia trovadoresca sendo representada principalmente pelo instrumento do alaúde, né, que é um instrumento medieval, que vai aparecer então na mão desse eu lírico. E aí o fechamento, né, eu sou um tupi, o tupi aqui é a marca desse nacional, é a presença desse elemento brasileiro, mas é esse tupi que vai tangendo esse alaúde, porque é esse tupi que recebe uma tradição que não é uma tradição lírica que foi criada, né, que foi gestada aqui no país. É essa herança que vem de fora e que, de certo modo, ele tem que aceitar, ele tem que assumir isso enquanto parte do seu processo de formação, mas ele precisa devolver isso em uma outra perspectiva. E aí toda a poesia do Mário de Andrade, praticamente, será uma espécie de devolução e de reflexão desses elementos líricos a partir dessa herança que veio de fora. A grande obra do Mário de Andrade acaba sendo o romance Macunaíma, né? O Herói Sem Nenhum Caráter. Foi um livro que foi lançado, né, publicado no ano de 1928, né? Foi uma publicação particular, o Mário que arcou com essa publicação, né? Só que é um livro que foi gestado nos anos de 1926 até o ano de 1928, e que é resultado aí de várias pesquisas que o Mário de Andrade vem realizando aí desde o início da década de 20, né? Nesse caso, o que a gente teria dentro desse romance é como se fosse uma espécie de rapsódia, como se fosse um poema épico. E esse poema épico a gente vai ter aqui uma espécie de narrativa, né, que vai ter uma perspectiva mais oral, que vai resumir as tradições, né, os costumes de um determinado povo. Nesse caso, então, o romance Macunaíma ele se vincula a esse projeto modernista da primeira fase de falar sobre um nacionalismo, né? Um romance que trata da questão da formação, de certo modo, do povo brasileiro. Vai falar, então, sobre essa perspectiva do nacional, mas essa perspectiva do nacional dentro dessa vertente, né, da antropofagia cultural. É aquela ideia, né, de que se pensa a cultura do povo brasileiro. Qual seria a cultura desse povo brasileiro? Seria uma cultura europeia com brancos? Seria uma cultura indígena, né? Ou seria uma cultura com o africano, com a presença do negro? Então, nesse aspecto, né, uma das grandes questões pautadas, né, principalmente pela perspectiva de se pensar o que é a cultura do povo brasileiro, elementos que nós, de certo modo, observamos dentro da poética, dentro do trabalho do Oswald de Andrade, que acaba sendo finalizado com o Manifesto Antropófago, me parece que o Mário de Andrade ele consegue consolidar parte dessas propostas da antropofagia com a construção, então, do Macunaíma. Nesse sentido, então,
O romance, de certo modo, alinha-se diretamente a essa ideia da antropofagia cultural, mas na perspectiva mais mesmo da literatura, né? E esse romance, de certo modo, é uma bricolagem, né? Uma colagem de várias lendas, de várias histórias, histórias que refletem aí os aspectos culturais do indígena, do europeu, do africano, né? Uma incorporação de todas essas tradições, de todas essas lendas e de todos esses costumes. E nesse sentido, então, essa narrativa ela vai refletir esse processo de formação cultural que se dá em relação a um amálgama, né? Uma mistura, né, dessas três etnias. Então, ou seja, o que o Oswald de Andrade, de certo modo, defendeu na perspectiva do manifesto antropófago, o Mário de Andrade ele acaba consolidando isso na perspectiva do romance e aí fazendo, né, uma outra face de se pensar essa antropofagia cultural, mas já na elaboração de um texto que é um texto literário. Bom, uma das características desse personagem Macunaíma é que ele é um índio. Né? Ele é um índio que nasceu, né, numa tribo, que é a tribo dos Tapanhumas, uma tribo lendária, né, que tem a pele retinta. E nesse caso, então, esse personagem, que é o Macunaíma, ele vai ser uma espécie de herói da nossa gente. Então é como se o Mário de Andrade estivesse dialogando do ponto de vista da paródia com a perspectiva do herói indianista romântico. Só que esse herói aqui, ele vai ter então um elemento mais crítico, né? Ele vai tendo uma vertente, que é uma vertente de se analisar essa tradição do índio enquanto herói, mas esse índio enquanto herói agora sendo visto numa perspectiva crítica. Nesse caso, então, ele nasce, né, no fundo do mato virgem, né? E aí, então, aparece esse silêncio, murmurejo do Urariquera, desse rio. E aí, então, essa índia Tapanhuma, que é a mãe do Macunaíma, acaba parindo esse personagem que é uma criança feia, né? E acaba, então, recebendo o nome de Macunaíma. Já na sua infância, ele vai aprontando muitas coisas, né? Então, esse personagem, ele é uma espécie de malandro, sempre contando mentiras, sempre tentando escapar aí de alguma enrascada com a sua esperteza, com a sua malandragem, né? Então, aqui uma ideia de também recuperar, né, aquela perspectiva do próprio Leonardinho Pataca, né, que aparece no Memórias de um Sargento de Milícias, então um diálogo aqui com a questão da malandragem, que é uma temática que surge, né, na literatura brasileira do século XIX, e aí então ele passa um período sem falar, né, os seus 6 anos ali quieto, sem falar, e quando o incitavam a falar alguma coisa, a primeira palavra, né, a primeira frase que ele solta é o ai que preguiça, né, e depois acaba não falando mais nada. É essa personagem, então, que vai ter 2 irmãos, um é o Manap e o outro é o Jiguê, né? E aí, então, eles vão passar por determinadas aventuras, né? Essas aventuras, elas acabam sendo sistematizadas a partir de um momento em que o Macunaíma ele se relaciona, né, com a Cia, mãe do mato, uma líder, né, da Amazonas, né? E aí, então, ele acaba tendo um filho com ela que acaba morrendo e ela também, né, acaba falecendo, mas antes de falecer, ela entrega para ele um amuleto que é o Moiraquitã. Essa pedra, então, ela é roubada e aí, então, sai Macunaíma e os 2 irmãos que vão fazer o quê? Vão buscar essa pedra. Então, eles vêm para a região central do país e depois chegam aqui no sul, em São Paulo, em busca dessa pedra. Então, a história vai contar a narrativa, a aventura, né, desses personagens em busca dessa Moiraquitã. E, nesse caso, então, o Mário de Andrade ele vai incorporando esses elementos culturais que entram aí dentro da construção de um texto que vai abarcar aí o elemento europeu, o elemento indígena, o elemento africano, né? Aquela ideia da
fragmentação, a bricolagem de lendas, né, que vai compor então a rapsódia. E nesse sentido, então, ele vai construindo, né, esse processo de formação do povo brasileiro a partir desse Macunaíma e a partir dos seus irmãos. Nessa passagem, então, do romance Macunaíma, né, você tem aqui o personagem Macunaíma, Manap Jiguê, saindo, né, para buscar, então, essa pedra que é a Muraquitã, que foi roubada. Só que o sol acaba estando muito quente, né, um calor imenso, então. E aí eles acabam encontrando na beirada de um rio uma espécie de cova que está cheia de uma água. E essa água, então, ela é uma água milagrosa, né? Ela é uma água encantada, no qual Macunaíma resolve, então, mergulhar para passar um pouco desse calor. Só que quando ele entra nessa água, ele sai do outro lado, ele já sai loirinho, branco e com os olhos azuis, né? Ou seja, a água ela acaba tirando o pretume do corpo dele, lembrando que ele era de uma tribo, né, que tinha essa cor retinta, e aí então ele se tornando nesse personagem agora branco, ele já sai do outro lado e depois ele vai até refletir um certo preconceito, né? Sai loirinho, olho azul e preconceituoso. Um dos irmãos, então, percebendo, né, o pulo do Macunaíma, resolve também entrar nessa água, só que a água já estava muito escura, né, por causa da cor do Macunaíma que tinha ficado. E aí o Jiguê, então, quando ele sai dessa água, ele está douradinho, né? Então isso seria uma referência à questão do índio. E aí, por último, né, o último irmão, que é o Manap, ele acaba não tendo essa água, ele aproveita um pouquinho que foi borrifada do lado de fora, mas só que pelo fato de ter pouca água, ele só consegue molhar a palma da mão e a sola do pé, né? Então ele fica com o corpo todo escuro, o corpo todo negro e as palmas da mão mais claras, né? Então nessa brincadeira aqui, o Mário de Andrade está trabalhando com essa perspectiva dos três povos que ajudaram nesse processo de formação do que nós entendemos hoje como Brasil. Então, essa ligação de como ele articula, né, essa ideia da antropofagia, mas isso aqui também é uma forma como o Mário de Andrade ele tem de pontuar dentro desse aspecto cultural o modo como o indígena também ele explicava, né, essas diferenças étnicas. E isso acaba sendo transfigurado dentro desse texto literário, entrando então dentro dessa perspectiva folclórica e ao mesmo tempo mostrando, né, como essa antropofagia cultural ela acaba sendo reelaborada aqui do ponto de vista artístico, do ponto de vista literário. Bom, para finalizar então essa aula, caso você queira aí ampliar alguns conhecimentos sobre esses respectivos poetas, né, você encontra aqui um documentário sobre o Oswald de Andrade, um depoimento também sobre o Manuel Bandeira e duas palestras do professor José Miguel Wisnik, uma no qual ele fala especificamente da figura do Mário de Andrade, né, na construção, né, dessa cultura brasileira, e um outro depoimento no qual ele fala especificamente sobre o romance Macunaíma. Muito obrigado e até a próxima.